recebendo o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. Prefeito, no bloco anterior falamos de uma dívida, da situação financeira de Niterói. O senhor disse que a situação não é nada boa, encontrou, enfim, uma dívida brutal que cresceu de forma galopante nos últimos 4 anos. A pergunta que se impõe é o seguinte: o senhor vai fazer uma auditoria nessa dívida? Evidentemente que nós vamos fazer auditoria, não é, Ricardo? Porque essa situação é uma situação quase que de insolvência, é uma situação crítica do ponto de vista da gestão fiscal da Prefeitura, e nós assinamos no dia 2 de janeiro decretos determinando auditoria na empresa de obras, a Imusa, auditoria na empresa de limpeza urbana, a Clean, auditoria na Niter, que era a empresa de terminais, e vamos fazer uma auditoria também na área da Previdência. E o nosso objetivo não é, evidentemente, perseguir ninguém, não fazer qualquer tipo de movimento nesse sentido, mas o nosso compromisso é realmente melhorar a qualidade da gestão. Esse esforço de gestão, o senhor já conseguiu, por exemplo, chamando o fornecedor da prefeitura para uma conversa, repactuar contratos, diminuir contratos, valores? Isso é muito comum na administração pública. O administrador, quando começa, às vezes tem surpresa, chama, renegocia. Há algum tipo de esforço nesse sentido? Olha, eu já citei um caso específico, que é o caso da empresa de terceirização de mão de obra, onde nós já conseguimos uma redução de 35% no contrato, no valor do contrato. Que ela cobra, na sua administração, 35% a menos do que cobrava na administração anterior. Exatamente, exatamente. Agora, além disso... Como justifica isso, prefeito? Além disso, Ricardo, eu determinei nesses decretos uma redução linear de 20% no valor dos contratos de prestação de serviço em todas as secretarias. Essas medidas fazem parte do ajuste fiscal, do choque de gestão, que nós anunciamos e determinamos no dia 2 de janeiro. Agora, o que eu queria ressaltar, Ricardo, é que a nossa cidade, Niterói, é uma cidade muito especial. Eu diria que não tem nenhuma outra cidade do Rio de Janeiro tão especial como Niterói. Eu sou suspeito para falar isso, mas eu sou uma pessoa muito feliz hoje de governar. O Eduardo Paes vai ficar enciumado, mas eu governo a cidade mais bonita do Rio de Janeiro, né? E mais bonita do Brasil, porque Niterói é uma cidade muito especial. Então, nossa cidade tem uma capacidade de soerguer, de resistir e de enfrentar desafios muito grandes. Então, essa crise financeira, que é grave, ela não paralisou as nossas ações, não paralisou o nosso planejamento. Nós reabrimos o Getulinho. Pela primeira vez na história de Niterói, se cumpre uma promessa de campanha no dia seguinte à posse. Praticamente 2 dias. 2 dias depois, nós elaboramos já o plano de gestão para enfrentamento às chuvas de verão. Iniciamos um programa chamado Calçada Livre, para garantir a mobilidade do pedestre, sobretudo ali na região de Caraí. Moreira César, já se faz presente esse programa naquela região da Moreira César, com um choque de ordem naquela região, evitando o camelô desordenado, o estacionamento irregular, é mais ou menos isso, né? Eu não diria que é choque de ordem, eu acho que é choque de presença do poder público, né? A cidade e a população ressentia a presença, né, na verdade, não havia presença do poder público. Eu vou citar aqui um exemplo, Ricardo. Havia uma embarcação na praia de Itaipu, que é uma praia linda, estava lá abandonada há meses, comprometendo a saúde das pessoas se acidentando na praia de Itaipu. E eu conversei com o secretário Mink. Em menos de uma semana, nós mobilizamos nossas equipes, algumas dezenas de servidores, e fizemos a remoção dessa embarcação com tratores, com guindaste, com servidores da área de limpeza urbana, e devolvemos a praia de Itaipu aos banhistas e aos pescadores. Na Gavião Peixoto, tinha um recuo, estava 1 ano com a obra parada, com pedras, com tijolos, com fiação pendurada, ali na altura do Bob's e na Gavião Peixoto, e eu determinei a Ampla e a Oi que recuasse o poste para que a gente pudesse concluir a obra da baia da Gavião Peixoto.
Eu estou citando esses pequenos exemplos, além da Operação Sim. Calçada Livre, que já coibiu, né, a questão da carga e descarga, o problema de camelôs e ambulantes irregulares, né, que são muitos ambulantes irregulares nas ruas da cidade. Aqueles cadastrados, evidentemente, vão estar trabalhando. Agora, os irregulares não podem ficar para devolver a calçada ao pedestre. Então, são ações e iniciativas que nós já tivemos nesses 15 dias e que já fazem sentir e ser percebidas pela população que a Prefeitura de Niterói hoje tem um rumo, tem um projeto e está presente. Prefeito, o senhor criou a Secretaria de Conservação, que não existia no governo passado, e ela ficou com algumas atribuições que eram inclusive da própria Emusa, né? Qual é o papel da Emusa hoje no seu governo e qual será o futuro dessa empresa? Olha, Paulo Márcio, eu reduzi as secretarias, autarquias e administrações regionais, mas o que eu percebi pela vivência como morador da cidade, como pessoa que tem paixão pela cidade, como uma pessoa que tem experiência, né, com 5 mandatos parlamentares, 3 experiências administrativas, conhecendo a gestão pública. Nós tínhamos uma Secretaria de Serviços Públicos que cuidava das grandes obras da cidade e cuidava do dia a dia da cidade, né, o tapa-buraco, né, a limpeza da rua, né, a iluminação do poste, né, a reposição de lâmpadas. Então, essa secretaria, na verdade, muitas das vezes, ou ela cuidava de uma coisa ou cuidava de outra, né? Ou seja, a gente tem um mergulhão que está lá paralisado e nós não tínhamos a conservação, que a cidade precisava. Então, eu, na verdade, delimitei atribuições, né? A Secretaria de Obras vai cuidar dos projetos estruturantes da cidade, a revitalização do centro, a transoceânica, o mergulhão, as obras mais importantes das secretarias, como a Secretaria de Saúde e Educação, e vamos ter uma Secretaria de Conservação, que vai ser o dia a dia da cidade, a conservação da cidade. Eu estou até brincando com a secretária Deise, que é a secretária de Conservação, que conhece muito bem Niterói. Eu tenho conversado com ela e brincado com ela que ela é minha Marinette, que é aquela diarista que vai cuidar do dia a dia da cidade. Só para você ter uma ideia, Ricardo, nós temos 80 mil pontos de luz em Niterói. 80 mil pontos de luz. Nós temos quase 8 mil pontos de luz sem ter reposto a iluminação. Ou seja, 10% dos pontos de luz da cidade estão apagados. A média aceitável na administração específica da iluminação pública é 2%. Ou seja, nós deveríamos ter, no máximo, 1.600 pontos de luz apagados. Nós temos hoje 8 mil pontos de luz apagados. A minha meta nesses 100 dias é a gente ter agilidade na reposição das lâmpadas que apagam e repor as lâmpadas que estavam apagadas para que a gente possa atingir esse objetivo de ter, no máximo, 2% dos pontos de iluminação de Niterói apagados, ou seja, melhorar a eficiência energética do ponto de vista da iluminação pública na cidade. Prefeito, é óbvio que tem vários projetos importantes que o senhor vai tocar até o final do mandato, a Transoceânica é um projeto importante, mas alguns são prementes. Por exemplo, a questão do mergulhão. Porque além de ser um problema, ele é um problema, é um óbice no trânsito da cidade, ele provoca transtornos, porque está inconclusa a obra e o deslocamento ali tem que se dar por uma via marginal paralela, pequena, mas uma rua que não comporta o trânsito que ocorre nela atualmente. Como é que o senhor está encarando a solução imediata da questão do mergulhão? Ricardo, aquela situação é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo, é inaceitável que na principal via de acesso da cidade, a Marquês do Paraná, a gente tem uma obra inacabada. Exatamente. Né? E aquela Isso é um monumento, obra, assim, a falta digamos, de planejamento na administração pública. A falta de planejamento, a falta de gestão, a falta de cuidado com a cidade. A obra do mergulhão, ela foi feita sem um projeto executivo, ela foi feita sem planejamento, sem estudos completos de sondagem e, sobretudo, o grande problema da obra do mergulhão é que ela foi fatiada, ou seja, foram contratadas várias empresas, uma para fazer
o estaqueamento, outra para fazer a laje, outra para fazer a escavação. Então é igual um carro, né? Você tem o problema de motor no carro, você tem um problema na roda do carro, você tem um problema na caixa de marcha do carro. Você vai cobrar a Volkswagen, a Peugeot, né, a Ford. Você tem uma empresa responsável. Qual é o problema hoje do mergulhão? Você não tem uma empresa de engenharia responsável por aquele projeto. Então, se houver algum tipo de problema na obra, você não tem a quem cobrar. Como o senhor vai solucionar isso? Olha, eu, na transição, convidei a EMOP, que é a Empresa de Obras Públicas do Estado, e o presidente da EMOP, o Ícaro Moreno, que foi presidente da Rio Urb, e como engenheiro da Rio Urb, presidente da Rio Urb, foi ele quem fez aquela obra do mergulhão da Praça 15, ou seja, é uma pessoa que tem muita experiência técnica nesse tipo de obra, e eu pedi a ele que fizesse um laudo, né? Ou seja, fizesse um estudo e me apresentasse um estudo com propostas de soluções para a obra do mergulhão de Niterói. Essa parceria com a EMOP já está em andamento. Nós já visitamos algumas vezes o canteiro de obras, a equipe técnica da Prefeitura e a equipe técnica da EMOP. Já aconteceram reuniões que não tinham acontecido antes, entre as empresas que fizeram as várias fases do mergulhão, e eles têm um compromisso de me apresentar agora no mês de janeiro uma solução que seja uma solução conjunta para o problema do mergulhão. E o meu compromisso é concluir essa obra no primeiro semestre, no máximo, com segurança, para que a gente possa retirar esse grande problema da mobilidade urbana que se converteu num grande problema, a obra do mergulhão no centro de Niterói. Ok, eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje recebendo o prefeito de Niterói,